Bom dia, sejam todos bem-vindos. É com alegria que iniciamos a 11ª Mesa de Comunicações, a 15ª Semana de Estudos Clássicos de Educação, da Faculdade de Educação da USP, um evento que tem como propósito a gente compartilhar, disseminar os estudos clássicos, em particular em conexão com a educação. Então, primeiramente, teremos a comunicação da professora Adriane da Silva Duarte. Ela é docente do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, tem graduação em Ciências Sociais na USP e mestrado e doutorado em Letras Clássicas pela mesma Universidade de São Paulo. Ela vai apresentar um trabalho intitulado O Ensino segundo Petrônio, sob a ótica de Fernando de Azevedo. Então, professora, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando os organizadores da Semana de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação, aqui representados na figura do Danilo, pela excelente condução dos trabalhos, e também os meus colegas de mesa, né? Eu estou vendo que a ideia da mesa persistiu, apesar de estarmos cada um sentados nas suas mesas, né? Porque no evento que eu vou coordenar hoje à tarde, eu também chamei de mesa, depois eu pensei, nossa, mas que ideia, a gente não vai estar todo mundo na mesma mesa. Mas, enfim, é uma ideia simpática. E eu, então, vou compartilhar com vocês minha tela, para já poder passar imediatamente a apresentação. Então, eu vou primeiro fazer uma pequena contextualização desse texto, que foi para mim um projeto de pandemia. E eu explico por quê. Né? Até um pouco antes do início da pandemia, Fernando de Azevedo, para mim, e eu digo isso com muita vergonha, era apenas um retrato, um dos retratos que estão no Salão Nobre do prédio de administração da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. A gente tem esses retratos não muito elogiáveis do ponto de vista da arte, né, até um pouco assustadores, dos nossos primeiros diretores da faculdade, aliás, de todos os diretores da faculdade. Né, e aqui o Fernando de Azevedo é o segundo da esquerda para a direita. Então, eu estava acostumada a vê-lo lá na parede, e muito embora eu tenha me graduado em Ciências Sociais, eu não tinha uma ideia muito clara da sua atuação acadêmica. Né? No entanto, logo no começo do ano passado, em fevereiro ou março, andando pelos corredores da faculdade, eu tive a oportunidade de ver os painéis que, sob a iniciativa da então diretora, Maria Arminda Nascimento Arruda, os painéis dedicados aos todos os professores eméritos da faculdade, né? O que foi uma ideia excelente. Eles eram apresentados brevemente, esses painéis estão lá para quem quiser visitá-los ao fim da pandemia. E aí eu descobri que o Fernando de Azevedo foi o primeiro professor emérito da faculdade, né? E ao ler a apresentação dele nesse painel, eu descobri que ele tinha especialização em letras clássicas, língua e literatura grega e latina, poética e retórica, além de ter se formado em Direito na São Francisco, e obviamente, toda a dimensão dele, a importância dele enquanto educador. Bem, eu pensei assim, como é que eu nunca soube disso? Né? Então, eu fui atrás dessa trajetória e resolvi começar por esse livro, do qual eu vou falar hoje, né, No Tempo de Petrônio, Ensaio sobre a Antiguidade Latina, publicado em 1923. Bom, eu retirei esse livro na biblioteca por volta do dia 10 de março. O mesmo dia foi detectado o primeiro caso de Covid no âmbito da USP, no âmbito da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Na semana seguinte, a biblioteca estava fechada, as aulas suspensas, o curso esvaziado, o campus esvaziado, e o livro do Fernando de Azevedo foi meu companheiro durante todo esse período de isolamento, né? Ainda está comigo porque a biblioteca não reabriu desde então. Então, eu pensei que seria importante honrar o livro, honrar a companhia e pensar numa forma de não só ressaltar, né, esse aspecto pouco explorado da trajetória do Fernando de Azevedo, a contribuição ele teria a dar para o desenvolvimento dos estudos clássicos no Brasil, e que lugar essa formação de classicista teve, que impacto essa formação de classicista teve na sua trajetória acadêmica, e, por outro lado, pensar também na recepção do romance antigo no Brasil, aí, no caso, particularmente, do satírico de Petrarca. Então, dito isso, né, eu vou passar a leitura do meu texto para me ater ao tempo. Né? Bem, embora as primeiras publicações de Fernando de Azevedo tenham sido dedicadas à cultura clássica, e alguns dos títulos tenham circulado extensamente, não existe até o momento uma avaliação de sua obra como classicista. No levantamento exaustivo que Silva fez da produção acadêmica sobre Fernando de Azevedo, fica evidente o predomínio de trabalhos inscritos no campo da história da educação, seguidos pelo da educação, 42 e 28 entradas, respectivamente, entre teses, dissertações, livros, capítulos de livros e artigos, num universo de 100 obras. Em contraste, os associados às áreas de letras somam apenas 3 casos, nenhum abordando diretamente a produção relacionada à antiguidade. Se essa desproporção é natural, uma vez que a atuação de Fernando de Azevedo na reforma e gestão da educação, na fundação da Universidade de São Paulo, na reflexão do papel da cultura no Brasil, que são tópicos centrais à sua biografia e permeiam a sua trajetória acadêmica, não é? Também é sugestivo o silêncio sobre essa produção inicial. Mais ainda, quando se leva em consideração que um dos seus livros, No Tempo de Petrônio, Ensaios sobre a Antiguidade Latina, teve várias reedições desde 1923, tendo sido traduzido para o espanhol e publicado na Argentina, e é ainda hoje citado em trabalhos acadêmicos, notadamente sobre o satírico. Como outros nomes da sua geração, Fernando de Azevedo aprendeu latim no colégio, tendo sido aluno dos jesuítas, inicialmente no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, e depois, ao prosseguir os estudos avançados, no noviciado de Campanha, em Minas Gerais, onde teve curso de filosofia, letras clássicas, língua e literatura grega e latina, poética e retórica, ao que se deve a menção no painel dos eméritos, a sua especialização, né, em língua e literatura grega e latina. Quando se preparava para dar continuidade aos estudos superiores em Roma, uma crise de consciência o afastou da ordem religiosa, o que deu início à sua trajetória como professor, predominantemente de latim, inicialmente no Colégio São Luís, em Itu, e depois no Ginásio do Estado, em Belo Horizonte, entre os anos de 1914 e 1916, e depois em São Paulo, no Ginásio Anglo-Brasileiro e na Escola Normal, mais tarde rebatizada Escola Caetano de Campos, para o qual foi nomeado para a primeira cadeira de latim em 1920.
Essas experiências docentes lhe permitiram observar o funcionamento de diferentes modelos de escola, religiosa, particular e pública, instigando o seu lado reformista. Em História da Minha Vida, Suas Memórias, ele descreve assim essa experiência, e eu cito: "Foi de meus alunos de latim e literatura que me vieram as adesões mais entusiásticas. Não que em minhas aulas tratasse de outros assuntos estranhos à cadeira, como seriam ideias de reformas estruturais e técnicas. Mas minhas aulas de latim e literatura já eram dadas em tom e num estilo e com métodos e processos diferentes, se não opostos aos que se praticavam habitualmente. Eram sempre exposições que podiam ser interrompidas por perguntas para esclarecimentos e sempre seguidas do diálogo entre professor e alunos. Cada um tinha o direito de manifestar suas opiniões, de defendê-las em discussão aberta e livre com o professor perante os demais alunos. Uma revolução que se operava, como se vê, não pela prédica de ideias novas, mas na sua prática em aulas comuns, habituais." Fim de citação. Como se vê, aos 24 anos, já era um professor crítico dos velhos procedimentos. Nesse período, Azevedo foi também jornalista, colaborando com o Correio Paulistano entre 1917 e 1922, e o Estado de São Paulo, de forma mais intensa entre 1923 e 26, onde exerceu a crítica literária. Derivam dessa colaboração jornalística os ensaios de cultura clássica que integram os livros No Tempo de Petrônio, Ensaios sobre a Antiguidade Latina, de 1923, e Jardins de Salustio, A Margem da Vida e dos Livros, de 1924. A sala de aula inspirou a antologia Páginas Latinas, Pequena História da Literatura Romana pelos Textos, 1927, em colaboração com Francisco Aze, e Pequeno Dicionário Latino-Português, de 1944. Os primeiros livros podem ser tomados como texto de divulgação, dirigidos a um público mais amplo, leitor dos jornais. Já as últimas são de natureza paradidática. Coloco entre aspas o termo divulgação, porque talvez a expressão dê uma ideia equivocada da natureza dos livros. Em primeiro lugar, porque no começo do século XX, os jornais eram voltados para um público adulto e educado, o que facilmente se depreende das citações bibliográficas e citações em latim nos textos. Eram artigos longos, impressos em um tipo minúsculo, e não raro que passavam de uma edição para a edição seguinte, ou seja, eram seriados. Tinha uma densidade que os textos jornalísticos de hoje já não têm. Além disso, Fernando de Azevedo torna-os relevantes ao conectar suas análises de literatura latina a temas que seriam centrais em seu pensamento pelas décadas seguintes, como o elogio do nacional na arte, a crítica à educação das elites, as desigualdades sociais, ou seja, as colunas de jornal, depois transposta aos livros, refletiam a personalidade do autor e introduziam precocemente suas ideias. Também não se deve esquecer que dos anos 20 em diante, até meados do século XX, a nata da intelectualidade, como apontam Vidal e Faria, em artigo de 2003, e eu cito, se utilizava prioritariamente do jornal para difusão de ideias e propostas. Fim de citação. Ao lado de Azevedo estavam Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Afrânio Peixoto, Monteiro Lobato, entre muitos outros. Ainda em suas memórias, Fernando de Azevedo situa assim suas coletâneas de ensaios clássicos. Eu cito: "Durante cerca de 4 anos, levei ao Correio Paulistano o meu artigo para ser publicado aos sábados.
eram, na sua maior parte, ensaios sobre a antiguidade latina, publicados mais tarde em volume no livro No Tempo de Petrônio, e estudos de outra natureza, de história, educação e literatura, reproduzidos depois em volume sobre o título Jardins de Salustio. Esses ensaios e trabalhos de vária ordem, publicado em tão grande destaque no Correio Paulistano, esses ensaios é que me lançaram no país, abrindo-me as mais largas perspectivas para o magistério e o jornalismo, e particularmente para a história e crítica literária, e para as atividades reformadoras nos domínios da educação. Então, ele mesmo faz essa conexão. Bom, fim de citação. Anota também, Azevedo, em outro ponto da história da minha vida, que o primeiro volume de ensaios foi organizado por insistência de Coelho Neto, que pretendia lançá-lo como candidato à Academia Brasileira de Letras, assim que houvesse oportunidade. Azevedo só foi ocupar a cadeira da academia em 1967. Né? Bem, inclusive o título, No Tempo de Petrônio, foi sugestão do escritor maranhense. No Tempo de Petrônio, ensaios sobre a Antiguidade Latina, reúne 9 capítulos independentes. Além daquele que dá nome ao livro, e que mais alentado ocupa 1/3 de sua extensão, tem-se A Ironia na Eloquência Latina, Os 4 Grandes Pensadores Latinos, As Mulheres de Virgílio, A Educação entre os Romanos, Uma Lição de Psicologia pela Semântica Latina, A Concepção Romana da Beleza, O Desterro de Ovídio e, por fim, Os Elegantes no Tempo de Augusto. São textos muito desiguais, tanto na extensão quanto na profundidade, tendo de um lado o mais ambicioso No Tempo de Petrônio, e que o autor denomina um estudo sobre Petrônio, até o exercício romanesco de reconstrução do exílio do poeta em O Desterro de Ovídio. O autor, nesse livro e em Jardins de Salustio, aproxima-se de alguns temas que lhe serão caros mais tarde, sobretudo no que respeita ao universo da educação. Segundo Alves, eu cito, Fernando de Azevedo via na cultura e na sociedade romana as primeiras alusões a um modo de vida que fosse um pouco mais pragmático, no sentido de articular a cultura transmitida de geração para geração a uma certa utilidade social, principalmente em relação ao aprimoramento da vida jurídica e da mentalidade psicológica da população. Fecha aspas. Bem, a essa altura, já é possível notar que a maior contribuição que Azevedo dá para os estudos clássicos no Brasil está em pensá-los à luz de questões contemporâneas e nacionais. Interessa mais o exame desses textos inaugurais para reconstruir a sua trajetória intelectual, fundada nessa experiência enquanto professor de latim. Dentro dessa sua produção, pode-se destacar o texto que figura ainda hoje na bibliografia de dissertações e teses na área. Trata-se do ensaio No Tempo de Petrônio, e eu passo, então, ao seu breve exame. Né? Então, a escolha do objeto já merece um certo comentário. Embora Petrônio tenha sido lido e apreciado no circuito europeu a partir, sobretudo, da segunda metade do século XIX, especialmente entre franceses, tendo recebido inúmeras traduções então, né, e Azevedo estava bem familiarizado com essas publicações, né, no Brasil, o romancista não teve a mesma acolhida. O testemunho de uma colega que se graduou em Letras Clássicas na Universidade de São Paulo na década de 50, dá conta que durante o curso não ouviu falar nem de Petrônio, nem de Fernando de Azevedo, né? Quer dizer, Fernando de Azevedo enquanto latinista. Eu acho particularmente relevante esse último fato, porque Fernando de Azevedo não só foi um dos fundadores da instituição, como lecionava na mesma faculdade, tendo sido diretor da faculdade na década anterior.
né? Bem, em linhas gerais, Azevedo segue, no exame de Petrônio, as correntes críticas de seu tempo e concebe Petrônio, inicialmente, né, para Azevedo, Petrônio é o anticlássico, na medida em que, ao seu ver, a sua obra não sofre influência helênica, e terminou por apagar traços autóctones, originais da literatura latina, né? Também os traços realistas presentes no registro da elocução e dos costumes populares interessam-lhe grandemente, já antecipando a valorização que fará em seus trabalhos de maturidade da cultura nacional como fundamento da identidade de um país. O que dá a entender, né, que desde o princípio a abordagem de Fernando de Azevedo é menos aquela do filólogo e mais já a do futuro sociólogo, né? Para ele, né, Petrônio vai ser, antes de mais nada, e a expressão é dele, Petrônio é um semeador de ideias, né, que tanto sabia pintar ao vivo o vivo quadro de corrupção de seu tempo, como da sua pena deixava cair com certo descuido elegante as pérolas de fino quilate de sentenças rivais das de Sêneca e de Públio Sírio, né? Citações, então, do ensaio, né? Bem, desse ensaio, eu gostaria de destacar, sobretudo, duas passagens, né? A primeira diz respeito às ideias socialistas de Petrônio. Então, ele tem uma seção nesse estudo que se chama As Ideias Socialistas de Petrônio, em que, comentando o banquete de Trimalquião, que é a parte melhor preservada do Satyricon, como vocês sabem, contrasta a vasta riqueza do personagem com a penúria de alguns de seus convidados, como Ganimedes, por exemplo, que se queixa de não ter ainda arrumado naquele dia nem um pedaço de pão, da carestia do trigo, da seca e da fome que a acompanha. Então, a culpa, diz Ganimedes, é dos edis desonestos que se associam aos padeiros para manipular os preços. Para Fernando de Azevedo, a questão do pão é cara, né? Então, diz ele, na página 80 do seu ensaio: o brado de Ganimedes no festim de Trimalquião é uma página viva dessa velha agitação social que opõe os poderosos ao povo, o que se tornou apenas orgânica e complexa. Também causa revolta a negociata dos edis. O povo, citação, o povo é que sofre enquanto esses sanguessugas nadam na abundância. Fecha aspas. Em Histórias da Minha Vida, Azevedo recorda o efeito marcante de duas leituras que fez após deixar o seminário, a de Marx e a de Durkheim. Diz ele, sobre socialismo e o outro sobre sociologia. Então, como resultado, ele tornou-se, novamente eu cito, sob inspiração de Karl Marx, um socialista, e sobre outras influências, as de Durkheim, sociólogo e um dos fundadores da sociologia no Brasil, fecha aspas. Mas mais do que isso, ele recorda como a convivência com os estivadores no Cais do Porto, quando trabalhou para o Lloyd brasileiro, antes de vir para São Paulo, ao tentar a vida na capital federal, mais do que os livros, contribuiu para afirmar suas convicções políticas. Era durante as refeições compartilhadas, ao dividir a mesa com os trabalhadores, que, eu cito, eu percebia então com maior clareza a diferença de classes, a riqueza enfatuada e egoísta da burguesia e a pobreza resignada e ainda quase sem protestos da classe operária. E tornei-me então socialista tão fiel às ideias políticas, quanto fiel aos princípios e objetivos de uma ciência como a sociologia. Fim de citação. Segundo Cunha,
Essa verve socialista arrefece com o passar dos anos, e embora o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932, ainda traga ecos dessa doutrina, eles constituem acenos para educadores mais identificados com a esquerda, que o autor do artigo designa como liberais igualitários. Fernando de Azevedo estaria entre os liberais elitistas, concebendo a educação nos seus níveis superiores como formadora da elite intelectual e política do país. Ambas correntes liberais se contrapõem aos conservadores, que reuniam católicos, fascistas e a grande burguesia. Por fim, eu já vou me encaminhando para o final, resta examinar a seção O Ensino segundo Petrônio, que ocupa a parte final do seu ensaio, em que o autor debate a forma como o escritor latino, abre aspas, censura os processos educativos de sua época e se eleva, pela exatidão dos conceitos, à compreensão da pedagogia moderna, fecha aspas. Remetendo aos capítulos iniciais do Satíricon, Azevedo aponta a dissociação entre realidade e ensino como principal problema da educação romana. Os jovens deviam discorrer sobre temas exóticos, como piratas acorrentados, e eu estou citando Petrônio, né? Piratas acorrentados na costa, tiranos baixando decretos que levam os filhos a decapitar os próprios pais, recomendações de que, contra uma epidemia, 3 ou mais virgens sejam imoladas. Fim de citação. Então, os jovens praticavam discursos sem conteúdo, em que nada consta da sociedade em que vivem. E com isso, segundo Azevedo, tornavam-se idiotas e pedantes, presas de um exercício frívolo, calcado na repetição de modelos gastos. Azevedo vê no Satíricon o retrato de escolas do seu tempo, cujo desenho ele vai se esforçar para mudar. Diz ele, é no Satíricon que se encontra, em página esquecida, a mais causticante condenação desse processo mnemotécnico de ensino, que, ao invés de fazer da escola um meio de formação, a desnatura num instrumento rotineiro de deformação do espírito. Aí é que se escarnece essa eloquência, que ora se esguicha, anêmica, em questiúnculas cerebrinas, ora jorra enfatuada em borbotões de palavreado sonoro, em que a pobreza de ideias se disfarça. Essa eloquência insincera, produto de escolas de estufa, em que ao contato de mestres empavoados, sem personalidade e sem visão larga, já naqueles tempos se entanguia e encarquilhava a árvore seivosa da mocidade, feita para medrar livremente nos ambientes amplos, arejados pelas grandes ideias e batidos do sol da verdade e do sentimento. Essa leitura convencional, por um lado, ao ressaltar a obra como resultado da biografia e do caráter do autor, né, tendências que a Azevedo reproduz da crítica de seu tempo, e tomá-la como um registro de uma época corrompida, é também original na medida em que pessoalíssima. Ao dar destaque à cultura popular nativa, ao sofrimento das camadas mais pobres da população e às mazelas da educação, fazendo de Petrônio o ponto de partida para as reflexões sobre sua própria época, Azevedo nos apresenta um Satíricon vivo e palpitante. Não é de estranhar, portanto, que Azevedo o veja Petrônio, e a expressão é dele, como um contemporâneo do futuro. É uma bela expressão, né? Ele diz que Petrônio, então, para ele, é um contemporâneo do futuro, né? E aqui, então, uma lista das referências que eu usei para elaborar essa comunicação. Espero não ter passado muito do meu tempo e agradeço a vocês pela
atenção, dizendo que, para mim, é uma felicidade apresentar em primeira mão o resultado dessa pesquisa, justamente num evento da Faculdade de Educação, né, que foi talvez um dos mais belos frutos dessa trajetória, né, acadêmica do Fernando de Azevedo. Obrigada. Nós é que agradecemos, professora. Muito, muito bom, muito excelente. Recentemente assisti uma entrevista com o Antônio Cândido no YouTube, e Antônio Cândido foi assistente do Fernando de Azevedo, então ele conta várias anedotas, e eu também desconhecia muita coisa. Então, muito obrigado, professora, muito importante. Então, damos seguimento. Sara Anjos, graduanda em Letras Clássicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela vai apresentar o trabalho Helenas da Antiguidade à Contemporaneidade. Sara, fique à vontade. Muito obrigada, Danilo. Incrível apresentação, Adriane, muito obrigada. Primeiramente, eu agradeço a organização do evento e agradeço também a presença de todas as pessoas aqui. Estou muito feliz por estar nessa mesa com a professora, é uma honra. Eu sou a Sara Anjos, como o Danilo me apresentou, faço graduação em Letras Clássicas na Faculdade de Letras da UFMG, e a comunicação que farei hoje, intitulada Helenas, da Antiguidade à Contemporaneidade, faz parte de um desdobramento de um artigo escrito por mim e pelo Rafael Silva, doutorando na UFMG, e também das minhas últimas pesquisas voltadas para a personagem de Helena. Gostaria de fazer, antes de começar, algumas ressalvas. Bom, essa apresentação é fruto de pesquisas em andamento. Ainda tenho muito a pensar sobre várias das questões que irei abordar aqui, então toda sugestão, crítica, correção, comentários são extremamente bem-vindos. E outra coisa, meu objetivo aqui não é de fazer uma correção da adaptação audiovisual ou simplesmente ficar apontando erros e acertos, pois primeiramente como é que eu iria constituir o que seria genuíno, o que seria correto, para depois poder afirmar que algo é desviante. Então não é essa a minha proposta. E outra questão é, eu irei citar algumas cenas, alguns episódios, então eu usarei o número do episódio e o minuto inicial que a cena ocorre. Bom, outra coisa é que eu não irei deter tanto em Homero, nem nos mitos gregos em geral, pois quero dar uma ênfase maior nas escolhas feitas pelos autores da série, para pensar um pouco a sua possível função didático-pedagógica. Feitas as ressalvas, inicio de fato. Então, o meu objeto de análise aqui é uma série, ou seja, uma produção audiovisual, se chama Troia, a Queda de uma Cidade, Troy, Fall of a City, no título original em inglês, que foi realizada pelo canal britânico BBC One e depois foi disponibilizada pela Netflix. Tem roteiros de David Foer, Nancy Harris, Mika Watkins e Joe Barton, além da direção de Owen Harris e Mark Rose. A série tem apenas 8 episódios, com cerca de 1 hora de duração cada, e teve seu lançamento com um episódio intitulado Sangue Negro, em 17 de fevereiro de 2018. Então, a série não foi um sucesso de público e nem da crítica. Não sei se vocês assistiram a série, irei fazer um breve resumo um pouco da proposta dessa série, mas fica a sugestão para nós que somos classicistas, assistir uma série que traz esse universo homérico, é muito interessante. Então, tenham em mente aqui que essa série está inserida num contexto de streaming, que no caso é a Netflix. Assim, o público em geral tem acesso a essa adaptação do universo homérico, numa das que é as formas de adaptação mais populares hoje em dia, né? Que é o formato série, ainda mais séries curtas. Outra coisa para se ter em mente é o momento atual de debate sociopolítico e cultural efervescente,
Então, essa série gerou inúmeras polêmicas, principalmente por conta de questões étnico-raciais, e fui acusada de várias questões, mas não é o que eu irei tratar aqui. Isso está desenvolvido mais nesse artigo, que foi publicado por mim e pelo Rafael. Então, mas por que eu faço essa proposta de analisar essa série? Bom, um movimento comum da nossa área de clássicas é ficar somente nos textos e artefatos antigos. Mas isso, de alguma forma, tem mudado gradualmente a partir dos estudos de recepção e da criação do que é a recepção clássica, e de outras formas também de abordar o que chamamos de tradição clássica ou legado clássico. Formas essas que perpassam inúmeras perspectivas, como a crítica feminista, a crítica decolonial, culturalista, queer, entre outras formas de abordagem. Aqui eu gostaria de pensar principalmente essa questão pedagógica ou didático-pedagógica e olhar como que essas histórias gregas, romanas, como que isso que chamamos de estudos clássicos chega na cultura de massa, por assim dizer. Então, penso que pensar a dimensão pedagógica é extremamente importante. Este evento, por exemplo, é realizado pelo Paideuma, que é o grupo de estudos clássicos e educação da FEUSP. Assim, eu acho que uma forma efetiva, de abordagem perpassa essas novas produções como uma forma de aproximação entre os alunos, as alunas e os nossos objetos de estudo. Então, aqui eu escolhi tratar da série Troia, A Queda de uma Cidade, pois eu penso que ela tenha potencial de chegar a lugares e chegar a pessoas que normalmente a literatura escrita ou a produção acadêmica não chega. Então, de alguma forma, a gente abandona, pelo menos em uma parte, a perspectiva sugerida por uma pretensa primazia cronológica e axiológica da cultura clássica, em que os estudos de recepção oferecem a possibilidade de se abordar, sobre um viés consideravelmente menos marcado pelo colonialismo, uma multiplicidade de fenômenos culturais, tais como os relativos à recepção por meio de inúmeras formas, de tradução, de teatro, de cinema, de HQ, de jogos e várias outras manifestações artísticas. Algumas provas disso são os grandes sucessos de romances, como, por exemplo, da Madeleine Miller, A Canção de Aquiles e Circe, que fazem muito sucesso entre os jovens leitores e leitoras. Por exemplo, o jogo Hades, que também é um jogo muito famoso. Uma outra animação da Netflix, O Sangue de Zeus. Entre essas outras adaptações ou recriações do que são a tradição clássica, esse conjunto de mitos, de histórias. E essas adaptações têm um grande potencial de aproximação, como eu disse, entre esse público geral e a nossa área de estudo, a Antiguidade Helênica, no caso. Devido tanto à sua linguagem mais acessível, certo? Porque a gente sabe que, às vezes, para um aluno que acaba de entrar na faculdade, Homero ler uma epopeia é algo difícil, é algo complicado, muitas vezes. Então, ter essa linguagem acessível num primeiro momento pode facilitar o contato e também pelo fácil acesso ao público em geral. Então, são coisas que contribuem para essa aproximação. Bom, após todo esse preâmbulo, vamos analisar alguns elementos. Então, a série, ela desafia muitos paradigmas. Enfim, existem inúmeras dificuldades de transpor o que são esses mitos para um meio, um material audiovisual. E aqui eu vou propor uma comparação breve e direta com a Ilíada de Homero, principalmente, ainda que o material usado pela série não foi somente as epopeias homéricas, vai muito além delas. E como o professor Jacinto tinha colocado no contexto de um evento sobre a série de TV, onde ele analisava um pouco alguns elementos dessa série em questão,
No início, no primeiro episódio, aparece a inscrição, inspirada em Homero e nos mitos gregos. E essa questão do, como o Jacinto afirma, inspirada em Homero e os mitos gregos, faz uma possível alusão ao que é a questão da poesia arcaica inspirada pelas musas. Então, qual que é a proposta da série? Bom, o enredo da série é basicamente contar toda a história da Guerra de Troia, do início ao final. Isso é muito complicado. Imaginem aí, tentar colocar tudo aquilo em uma narrativa única, coesa e coerente. Bom, então, o propósito é delinear toda a história da Guerra de Troia, partindo dos mitos dessas origens, então, do plano de Zeus, o casamento de Tétis e Peleu, a intervenção de Eris, a deusa da discórdia, a escolha de Paris, o príncipe troiano, a disputa entre as deusas Afrodite, Hera e Atena, e a predileção de Paris por Afrodite, a deusa que prometeu a ele a mulher mais bela, que no caso era Helena, que já estava casada com Menelau, a fuga deles de Esparta, a difícil convocação e o transporte dos exércitos gregos até as planícies troianas, o sacrifício de Ifigênia, os inúmeros combates entre os exércitos, o estratagema do cavalo de madeira, que foi a ideia concebida por Odisseu, até a destruição total de Troia. Enfim, nós, como leitoras da Ilíada e de Homero, contudo, a gente sabe muito bem que nem todas essas informações acerca de cada um desses eventos e tantos outros estão presentes em Homero. Só um momento, barulho do helicóptero. Estão presentes em Homero. Então, muitas dessas informações se encontram em tragédias do período clássico, ou em compêndios e resumos desenvolvidos posteriormente. Os autores da série, portanto, eles buscam elaborar uma síntese coesa e coerente das várias obras que abordam o ciclo troiano numa narrativa única. Enfim, a dificuldade disso é enorme. Então, a dificuldade de reunir numa única narrativa obras de tradições diferentes, ainda que todas elas estejam abordando o tema central, que é a Guerra de Troia, é enorme. Porque, frequentemente, essas versões não são apenas diferentes, mas muitas vezes elas são contraditórias entre si. Por exemplo, rapto ou fuga de Helena, né, que é muito discutido no elogio de Gorgias. Então, aqui a série faz a escolha, e é algo que faz parte da construção da personagem Helena, contemporânea, né, nessa série específica, que é ela faz a escolha de fugir. Ela se apaixona, escolhe fugir com Paris. Isso já é uma grande mudança, por assim dizer. E isso, né, mas essa possibilidade de uma ou outra versão está na própria natureza do que é o mito. Então, os mitos, eles comportam paradoxos, eles comportam contradições, que, contudo, de forma alguma, diminuem seu valor de verdade para a sociedade em questão. Então, independente disso, eu gostaria de concentrar nas opções que os autores da série Troia usam para provocar os múltiplos deslocamentos próprios da contemporaneidade, esses deslocamentos em relação à forma, né, de lidar com as fontes antigas, e as interpretações dadas pela tradição filológica mais estrita. Então, a série, logo de cara, ela ecoa muitas questões identitárias ligadas aos movimentos feministas, LGBT e étnico-raciais da atualidade. E Troia, ela promove uma releitura partindo de algumas dessas perspectivas, encarnada, né, como esse exemplo da grande Guerra de Troia e essa grande narrativa. Então, ela promove um engajamento interessado com esses textos canônicos da tradição cultural do Ocidente, a fim de buscar uma transformação dessa realidade sociopolítica no presente por meio
de uma ressignificação desse nosso passado, de um deles, pelo menos. Eu penso que esse tipo de releitura, ela pode, obviamente, dependendo de como ela é feita, ela pode constituir uma das formas mais radicais de recepção clássica na contemporaneidade, que é, inclusive, uma forma de aproximação também, pensando nas preocupações das pessoas. Hoje, por exemplo, na academia, essa forma de abordagem pode vir a ser uma forma de estar mais próximo com debates que são caros para as pessoas. Então, aqui eu vou fazer o recorte de gênero, né? Então, abordarei apenas uma dessas questões, que é a representação da mulher, a partir do exemplo de Helena. Por que Helena? Helena é um caso extremamente excepcional e paradigmático. E pensando, né, usando aqui Helena como um exemplo, mas pensando na categoria mulher, para as civilizações antigas, durante a maior parte da sua história, é lugar comum a ideia de que as mulheres constituíam bens que faziam parte das posses atribuídas a homens, certo? Ou seja, elas participavam das práticas comerciais, porém não como sujeitos, não como agentes, mas sim como objetos. Essa imagem, e é uma das coisas que a série tenta trabalhar bastante, e claro que está aberto a inúmeras críticas à forma como lidou, essa imagem de uma passividade feminina na antiguidade se faz acompanhar nas representações de Helena, em Homero, com um constante, por exemplo, uma das coisas é um constante rebaixamento da figura da mulher à luz das concepções da sociedade grega de então. Vamos pensar aqui em duas passagens que eu escolhi, porque a série, ela reverbera algumas, e essas duas eu acho que são exemplos interessantes para a gente poder pensar. Então, que é a passagem no canto 3 da Ilíada, versos 172 a 180, aquela cena onde Príamo pergunta a Helena, quem é aquele guerreiro, quem é aquele? E ela vai falando para ele. Então, e uma outra passagem no canto 6 da Ilíada, verso 343 a 358, onde Helena dá uma resposta a Heitor, que é quando Heitor vai ao encontro dela e Paris no quarto. Então, nesses dois trechos que eu quero enfatizar, é que Helena ela se caracteriza como cadela. A cadela que eu sou. No primeiro, então, ao falar com Príamo, o rei de Troia, e no segundo com Heitor, o príncipe troiano. Os dois interlocutores de Helena nesses momentos, nessas passagens, são os homens que detêm mais poder no contexto que ela está inserida, na cidade de Troia. E é inegável haver uma autodepreciação explícita de si enquanto figura feminina, à luz dos valores masculinos encarnados por Príamo e Heitor. Ainda assim, pensando no contexto homérico especificamente, parece possível sugerir que há uma existência de diálogos como esses na obra homérica, constitui ao mesmo tempo uma indicação do papel social que a mulher poderia vir a desempenhar na prática. Então, a gente pode pensar, para além de Helena, né, na Ilíada, Écuba e Andrômaca. E no caso da Odisseia, Penélope, Euricleia, Arete, Nausicaa, como exemplos da possibilidade de falarmos de figuras femininas, aristocratas, né, em sua maioria, que não se restringem a meros objetos de homens, embora seus papéis não tenham sido tradicionalmente reconhecidos em toda a sua potencialidade. Enfim, dado a tradição de comentadores das obras homéricas mais conservadores, por assim dizer. Parece ser possível, então, defender que já em Homero há a representação de mulheres dotadas de discurso e poder de atuação, ainda que, obviamente, bem inferiores em comparação aos personagens masculinos das epopeias. Enfim, eu utilizo o exemplo de Helena na série para pensarmos alguns deslocamentos feitos em relação à representação da mulher na sociedade grega antiga, indicando também as possíveis permanências de alguns traços desse tipo de representação. A personagem Helena, nessa série, ela é interpretada pela atriz alemã
Então, os atores e atrizes, eles são de várias nacionalidades, e ela tem uma boa amostragem porque ela está presente em todos os episódios da série, que tem como um foco principal o romance entre ela e Paris, que já é uma escolha bem contemporânea, uma ideia bem moderna. Então, a gente tem uma amostragem grande do seu desenvolvimento na trama. Então, desde a sua primeira aparição, há o delineamento de um caráter forte, de um caráter voluntarioso dessa personagem. Então, diferentemente da obra homérica, onde a gente tem alguns discursos de Helena, que são potentes, por assim dizer, na série a gente tem inúmeros seus discursos, inúmeras ações. Aqui a gente já vê uma grande diferença. Então, ela ganha em potência a partir da quantidade de vezes que ela é um agente naquele local. Então, aqui eu gostaria de dar ênfase a duas cenas, onde a gente pode notar mudanças significativas em relação aos trechos que eu citei da Ilíada, no caso do canto 3 e o canto 6. Uma das cenas mais emblemáticas, que representa Helena como um agente do seu próprio destino, por assim dizer, é a seguinte. No segundo episódio, por volta do minuto 4, ela interrompe uma discussão dos reis, de Príamo e Écuba, as quais, onde eles já haviam decidido que iam retornar a ela a Menelau, para evitar a guerra. Porém, ela interrompe aquilo e diz e afirma que ela própria já fizera a sua escolha de vir para Troia, e aí permanecer com Paris, pois ela o ama. A importância da cena fica evidente aqui como uma forma de se deslocar e de colocar, de algum modo, algum discurso, quando ela afirma: eu não sou uma propriedade, eu sou uma mulher, portanto eu tenho direito de fazer escolhas. Esse episódio, ele contrasta diretamente com esse trecho da Ilíada que eu comentei, principalmente com o primeiro deles, o do canto 3, pois Helena, ela não fala só quando ela é chamada, como é o caso que Príamo pede que ela responda as suas questões. E um outro episódio, no terceiro episódio, por volta do minuto 2 e também no minuto 21, Helena ela produz uma ação política de importante valor simbólico, ou seja, ela quer dividir sua parte de grãos, enquanto membro da família real, com o povo troiano, já que a cidade estava sitiada e estava todo mundo passando fome. Então, ela se desloca desse espaço privado, e essas questões de privado e público e de vestimentas são extremamente complexas, mas ela se desloca e vai para a rua onde encontra essa realidade do povo. Então, essa cena, ela também se contrasta com os trechos da Ilíada, do canto 6, pois mostra uma Helena fora do seu quarto, ou seja, um espaço privado, e ela em contato num espaço público, um contato direto com essa esfera de conflito, que no caso era o povo troiano. Nesse momento não está nada feliz com a sua presença ali. Então, a partir dessas cenas, a gente pode ver como a série propõe essas transformações na representação de Helena, criando esse caráter forte, próprio do que é um discurso de agência feminina. Aqui eu vou ressaltar o fato de que na Ilíada, essa personagem só vai conversar com o Príamo depois dela ser chamada por ele. Então, é necessário que uma figura masculina de poder dê permissão para que ela efetivamente age e apareça. Enquanto no segundo episódio da série, ela entra sem ser chamada, inclusive tendo sido avisada de que haveria um momento específico em que eles iriam falar com ela, e ela faz o seu discurso que coloca ela em clara e franca resistência ao posicionamento das figuras de poder daquele momento. Então, pensando nisso tudo e pensando nessa possibilidade de tratar da tradição clássica, da área de letras clássicas, de uma forma mais próxima com o público contemporâneo hoje, a série ela é extremamente rica, pois traz possibilidades de se pensar. Aqui eu citei apenas o exemplo de Helena, mas podemos tratar de questões de sexualidade, tanto contemporâneas quanto antigas, a partir do exemplo de Aquiles e Pátroclo, como que eles são colocados na série.
além de outras questões, como eu tinha comentado um pouco no início, as questões étnico-raciais, de colocar o povo mirmidão e Aquiles, né, colocar como um povo negro, e as inúmeras questões e polêmicas e debates que isso traz. Então, com esse intuito de dar a ver a riqueza de possibilidades abertas aos classicistas dispostos a escutar algumas dessas reivindicações contemporâneas, como as reivindicações feministas, para compreender um pouco o que é a problemática identitária na contemporaneidade, eu volto a atenção a essa análise da série Troia, com esse intuito de propor esse cotejo com as fontes antigas, ao menos uma delas, que foi no caso a Ilíada de Homero, das quais a série alega, né, retirar a sua inspiração para produzir sua adaptação, e eu constato que existem esses múltiplos deslocamentos que são muito próprios ao debate atual, contemporâneo. E a série ela traz à tona inúmeras questões que foram muitas vezes relegadas pela tradição mais conservadora, por assim dizer. Claro que isso tem mudado a partir de novos trabalhos, por exemplo, trabalhos de algumas feministas, mais recente. Mas trazendo à tona essas inúmeras questões, a de gênero, eu tento sugerir de que modo Homero é recebido com essa proposta renovadora e potente num contexto pedagógico para se pensar não somente a tradição clássica, como também para se pensar o que é essa Troia, uma Troia contemporânea efetivamente multicultural, onde diversos corpos podem participar dessa história. E é isso, eu agradeço muito a escuta e a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Sara. Excelente, muito obrigado. Esse seriado, eu acho que eu assisti esse seriado há um tempo atrás, é interessante. Obrigado pelas observações, eu vou atentar a isso também. Bom, seguimos então com a nossa terceira comunicação, André Luiz Braga da Silva. Ele tem doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, graduação também em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em filosofia também pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele vai apresentar o trabalho sob o título Leituras do século XX sobre a ideia de bem na República de Platão, notas críticas. Bem-vindo, André, fique à vontade. Obrigado, Danilo, obrigado a toda a comissão organizadora do evento maravilhoso. Parabéns aos colegas de mesa, né, Adriane e Sara, pelas interessantíssimas apresentações. Eu vou falar sobre dois conceitos que são chaves no livro 6 e 7 da República, né, que são os conceitos de visível e inteligível, né? E, mais especificamente, eu vou, na verdade, discutir a posição de um comentador do século XX, que foi considerado, na época, revolucionária, né, por ter alterado, entre aspas, o entendimento desses conceitos. E, na verdade, eu vou avaliar essa interpretação dele, né? Então, leituras do século XX sobre a ideia de bem na República de Platão, notas críticas, né? Começo com uma epígrafe aqui, que é retirada do prólogo do Dom Quixote, né? Eu vou ler. Espero que este livro fosse o mais formoso, o mais galhardo e discreto que se pudesse imaginar. Porém, que podia o meu engenho, estéril e mal cultivado, produzir neste mundo, senão a história de um filho magro, seco e enrugado? Bem como quem foi gerado em um cárcere, onde toda a incomodidade tem seu assento e onde todo o triste ruído faz a sua habitação. Sentença de Aristóteles, de Platão e de toda a caterva de filósofos, de tudo isso há de carecer o meu livro, porque eu não sei os autores que sigo nele para pô-los em um catálogo alfabético, começando por Aristóteles e acabando em Xenofonte ou Iseucas, se bem foi maldizente um e pintor o outro. Em sua história natural, Plínio, o Velho, deixou o Ocidente uma das mais sérias anedotas do mundo da arte. Conta ele que no século V a.C., a Grécia viu a disputa entre dois dos seus maiores expoentes em pintura, o já muito famoso Zeuxis de Heracleia e seu desafiante Parrásapo de Ésafo. Segundo uma das interpretações da disputa, ambos os pintores trouxeram suas telas cobertas por um pano,
para avaliação de qual seria a mais perfeitamente acabada. Quando Zeus retirou a cobertura do seu trabalho, viu-se a imagem de uvas tão perfeitamente pintadas que as aves desceram no céu em direção ao quadro e, tomando as frutas por verdadeiras, bicavam-nas estupidamente. O feito impressionou a todos, e Zeus, fiado no julgamento dos animais, tomou a vitória como certa. Ordenou então a Parraso que retirasse a cobertura de seu quadro, para que todos pudessem vê-lo. Outro, por seu turno, nada fez, e Zeus, irritando-se com o adversário, aproximou-se da obra para descobri-la por si mesmo. Passando a mão e tentando agarrar o pano, só então percebeu seu grande engano. O pano não era pano, mas sim imagem pintada. A tela não estava coberta. A cobertura era a própria pintura. Zeus, assim de pronto, declara-se vencido, assinalando que ele não havia enganado senão a aves, ao passo que Parrasos enganara ele próprio, que era um verdadeiro artista. O problema. No livro 6 da República de Platão, instigado a explicar o que seria a ideia de bem, o personagem de Sócrates põe o famoso símile ou imagem do sol, nos moldes das analogias do discurso geométrico. Citação: diz então que eu digo isto sobre o filho do bem, o sol, aquele que o bem gerou como análogo dele próprio, que o que ele, o bem, é na região inteligível, em relação ao nus e às coisas inteligidas, este, o sol, é o mesmo na região visível em relação à visão e às coisas vistas. A tradição interpretativa do texto, a leitura mais frequente dessa passagem é de que a divisão visível e inteligível, presente no cime, seria uma divisão da realidade. A partir dessa divisão, entendeu-se que estaria em jogo nos símiles do Sol, da linha dividida da caverna, uma espécie de dualismo ontológico, a tão famosa Two Worlds Theory, ou teoria dos dois mundos. Contra essa leitura, Alexander Stuart Ferguson apresentou sua posição, através da publicação em 21 e 22, seus dois artigos, símiles da luz de Platão, 1 e 2. Segundo o dicionário dos filósofos britânicos do século XX, com esses dois brilhantes artigos, Ferguson fez seu nome na década de 20. Bem notável que a inquestionável força desses dois artigos advém de uma ideia central extremamente simples, a saber, no símile do Sol, o visível é única e exclusivamente uma imagem, símbolo ou metáfora para o inteligível. E esse estatuto não se modifica em nenhum momento no decorrer dos três símiles. A simplicidade dessa tese inicial, todavia, contrasta com o poder de suas interessantes consequências. Sendo que é chamado de visível no símile apenas um símbolo, em hipótese alguma, uma parte da realidade, então não há implicações ontológicas dos três símiles, no sentido de uma divisão da realidade em dois, conforme o Sol e a caverna, ou em quatro, conforme a linha. Para Ferguson, portanto, qualquer dualismo metafísico que a tradição viu nestes símiles decorreu de uma interpretação em raiz muito ruim dos mesmos. Em suas próprias palavras, citação: interpretando esses símiles, nós caímos em erro, o qual leva por seu turno a mais erros, a partir do momento em que símbolos se tornam mais do que símbolos e adquirem uma certa realidade por si mesmos. Isso, eu acredito, será a causa de todas as nossas perplexidades e disputas. Em suma, o núcleo da tese fergussoniana é que há uma espécie de definição de visível no livro 6 da República, segundo a qual seria tão somente uma metáfora ou símbolo do inteligível. Qualquer posição para além dessa, para Ferguson, é ingenuidade exegética. Aos seus olhos, os comentadores, alheios a esta evidência textual, essa definição, tomaram arbitrariamente o visível no símbolo só como representando uma parte da realidade, isto é, o mundo sensível. Então, leram a linha como uma classificação ontológica diante da realidade, e a caverna como a representação de dois tipos de vidas, uma em cada parte da realidade. Isto, para Ferguson, é a causa de todas as dificuldades imensas nas quais as três imagens chegam até nós na modernidade. Princípio de leitura e definição que Ferguson vê em República 6. Antes de iniciar o debate com o ilustre estudioso, seria interessante primeiro retomar a justificativa dele próprio, de como chegou às suas conclusões. Considerando novamente a palavra, afirma o comentador: eu segui a própria ordem de exposição de Platão, porque ela pareceu colocar nossas perplexidades modernas em perspectiva. Peço então a vênia para tomar essas sonoras palavras de Ferguson como princípio para o meu próprio debruçar sobre o texto de Platão e para averiguar se a sua interpretação sobrevive ao choque com esse mesmo texto. Seguindo assim fundamentalmente a própria ordem de exposição de Platão, perguntemos a Ferguson: em que página da República está essa sua definição do visível ou do ver como mero símbolo ou metáfora para o inteligível ou inteligir ou pensar? Ainda que de um modo tanto truncado, o estudioso provavelmente nos daria a seguinte resposta. Ação, ele, o personagem de Sócrates, relembra os muitos belos e a beleza em si, a qual é uma do livro 5. E nós dizemos que os primeiros são vistos, mas não compreendidos.
enquanto que as ideias são compreendidas, mas não vistas. Então, o sentido de visto está estritamente definido, porque a análise da visão e da audição que se segue arranca de Glauco a admissão de que a visão difere de todos os outros sentidos, exigindo um precioso laço para se unir isso com seu objeto. O laço é a luz e a sua fonte é o sol. A República, que relembra essa oposição de visível e inteligível, puramente com vista a selecionar um elemento único na matéria e usá-lo como símbolo não visto. Com outras palavras, que o estudioso expõe a dita definição ou estabelecimento rígido de um simbolismo no texto do diálogo. Se haja nessa passagem da República uma menção, de um lado, as coisas vistas ou visíveis, está Horestein, e do outro, as inteligíveis, está no Einstein, sobre isso não há dúvidas. Mas que as primeiras sejam, nestes textos, estritamente definidas como símbolos ou metáforas das segundas, como quer Ferguson, eu pessoalmente não consigo ver. Não consigo ver, na realidade, nenhum indício mínimo de presença dessa tese ou dessa definição do visível nesse texto citado pelo comentador. Ele, contudo, não parece ter dúvida dessa presença, tomando-a como chave de sua leitura para os 3 símbolos que em sequência serão apresentados na obra. Ora, todos nós, intérpretes do texto, temos nossas chaves de leitura ao ler obras filosóficas. A absoluta neutralidade é sempre, para empregar uma feliz expressão hegeliana, uma ingenuidade sonhadora. Sendo assim, seria interessante utilizar como chave de leitura da imagem do Sol na República aquelas precisas palavras de Ferguson, a opção de seguir a própria ótica posição de Platão. Ora, como surge no texto da República a noção de visível? Como essa noção é introduzida no texto e o que ela, quando essa introdução, representa? Contexto originário dos termos. A resposta a essas perguntas, como o Ferguson bem viu, não podem estar na própria passagem do símbolo do Sol, mas antes. Contudo, parece que é justamente quando este antes que o nobre estudioso não se demorou o suficiente. De outro modo, não lhe teria escapado, como efetivamente escapou, a própria ordem de Platão expõe seus elementos textuais. Durante a inteira segunda metade do livro 5 e o começo do livro 6, o personagem Sócrates insistiu, incansavelmente e com pleno consentimento dos presentes, sobre a existência de 2 nítidos, diferentes e antitéticos modos de ser da realidade, o das formas ou ideias e dos entes particulares sensíveis que participam nelas, doravante abreviados por instâncias. Isso é, antes de iniciar a exposição da imagem do Sol, o próprio Sócrates diz que é necessário que haja uma concórdia entre ele e seus companheiros quanto a algo que já se falou anteriormente também em muitas outras ocasiões. Exatamente a precisa diferença do modo de ser das formas e das instâncias sensíveis. Glauco fala, mas apenas falha. O Sócrates responde, sim, tão logo estejamos de acordo e recordemos daquilo que foi dito agora há pouco, e de que também frequentemente já foi falado em muitas outras ocasiões. O quê? Que tanto afirmamos existir quando delimitamos em nosso logos muitas coisas belas, muitas coisas boas, e do mesmo modo muitas coisas individuais. Afirmamos, com efeito. E também afirmamos existir o belo ele mesmo e o bem ele mesmo, e assim com relação a todas aquelas coisas que antes consideramos como múltiplas, só que agora considerando segundo uma única forma de cada uma, já que a forma de fato é única. Chamamos cada uma de o que é. Assim as coisas são. E dizemos que, por um lado, as coisas visíveis não são a se inteligir, e, por outro, que as ideias não são a se inteligir, mas não a se ver. Com toda certeza. É nessa passagem, urge reconhecer que aparece no texto do livro 6 a expressão-chave de Ferguson, a noção de coisas visíveis, literalmente coisas vistas, Horestein. E ela surge aí precisamente como um outro modo de nomear e qualificar aqueles entes cujo modo de ser, tanto agora há pouco, foi no livro anterior, o livro 5, como em outras conversas, as conversas de outras coisas em outros diálogos, já vinha sendo apresentado como contraposto ao modo de ser das ideias inteligíveis, as muitas coisas belas, as muitas coisas boas e cada uma das outras coisas desse mesmo modo. Dessas coisas múltiplas, o diálogo também já forneceu alguns declarados exemplos, lá no livro 5, né? Como vozes, cores e figuras belas, bem como todas as obras feitas a partir delas. Ora, não parece haver dúvida que estamos falando dos entes particulares que aprendemos através dos sentidos, né? Através da audição, da visão, tato, etc. Se quiser utilizar sem culpa um vocabulário clichê em nossos cursos de filosofia, fala-se dos entes sensíveis. Os motivos que levam o personagem Sócrates a falar dessa maneira, fazendo uma espécie de metonímia ao chamar de visíveis os entes sensíveis, já foram largamente apontados pelos estudiosos. Ele queria privilegiar o sentido da visão, que é aquele cuja característica específica na cidade de luz é o traço que será mais valorizado em seu argumento. Mas, seguindo o trajeto do texto, que a expressão coisas visíveis seja aí uma outra maneira de referir-se às coisas sensíveis, não vejo como ver de outra maneira.
Conforme vimos acima, Ferguson entende que nesta mesmíssima passagem, a noção de visível é apresentada como símbolo ou imagem do inteligível. Contra ele, portanto, reitero minha posição. Em nenhum momento, por enquanto, a ideia de símbolo, imagem ou metáfora aparece no trecho. Muito pelo contrário. Ratificando o já citado, antes de começar o símbolo do Sol, Sócrates diz que é preciso estar de acordo quanto ao seguinte, que afirmamos que existir delimitamos no nosso logos as muitas coisas belas e as muitas coisas boas, etc. e tal. Isto é, contra Ferguson, o texto Platão deixa claro. De início, não está aqui se falando de símbolos, de coisas sem concretude. Está se falando de coisas existentes, que aparecem como tais aos sentidos, como vozes, cores, figuras e obras fabricadas. A mesma metonímia entre sensíveis e visíveis é feita no Fédon também. O Ferguson reconhece a ocorrência da metonímia no Fédon, mas não reconhece na República. Mas onde está, então, essa noção sobre a qual tanto insiste o comentador? A noção de imagem e símbolo, que o visível seria em relação ao inteligível. A rigor, no percurso do texto, até o ponto que comentávamos, essa noção ainda não apareceu. Avancemos, portanto, fiéis à ordem própria de exposição de Platão. Inicialmente, não um símbolo, mas uma mera descrição dos elementos da natureza. Após o último trecho do diálogo citado em texto destacado acima, no qual Glauco concorda quanto à recordação da diferença entre aqueles dois modos de seres, Sócrates passará o último antecedente do símbolo do Sol, a descrição do papel na natureza, especificamente no fenômeno da visão, do Sol e de sua luz. Quando eu digo na natureza, quero dizer que, nesta passagem, a rápida explicação de Sócrates do funcionamento da visão, com base no quadripé Sol, luz, olho e objeto visível, assume um caráter inteiramente nos moldes do que modernamente chamaremos de ciência física, ou, mais especificamente, dentro dela de ótica. Isso é, e há uma certa concordância dos comentadores que a física que está sendo aqui levada por Platão aqui em questão é a física de Empédocles, né? A ideia de que há um fogo que emana do Sol, atravessa o ar e alcança o objeto sensível e os olhos, né? O último antecedente do símile é, portanto, por assim dizer, sem maiores pretensões anacrônicas, uma homologia científica ou física. Isto é, o reconhecimento que concorde com o funcionamento de um sentido do corpo, a visão, em contraste com a anterior, que era uma homologia ontológica metafísica, isso é, o reconhecimento em concórdia quanto à existência de dois modos de ser na realidade. Interessante notar que até aqui, até esta explicação do fenômeno físico-natural da ação de ver, ainda não houve nenhuma menção à noção de símbolo ou metáfora entre visível e inteligível. Somente quando se fechar este último antecedente do símile, estando Glauco de acordo com absolutamente tudo que foi nele exposto, é que finalmente Sócrates estabelecerá a analogia entre aqueles dois tipos de ente, né, alta dita eide, que, a esta altura do diálogo, já são bem conhecidos do leitor da obra, pois que sobre ele já se falou bastante. O visível, ou sensível, de um lado, e o inteligível do outro. Repetindo então a passagem, temos o traçado da analogia, símbolo do Sol. Diz então que eu digo isto sobre o filho do bem, o Sol, aquele que o bem gerou como um análogo dele próprio. Que o que o bem é na região inteligível em relação ao luz e às coisas inteligidas, este o Sol é o mesmo na região visível em relação à visão e às coisas vistas. Portanto, com essa afirmação, Sócrates toma a estrutura presente na descrição que ele realizar de um acontecimento natural, isso é, o funcionamento da visão e a participação fundamental do Sol e sua luz no processo, para utilizar essa estrutura já descrita e encará-la agora como uma imagem ou símbolo para se explicar, analogamente, o funcionamento do processo de cognição, isso é, a relação das ideias com luz e com bem. Isto é, antes de ser um símile, um símbolo ou uma hipótese imaginada, a descrição do papel do Sol e de sua luz aparece no texto como a descrição de um acontecimento na natureza. O papel do Sol e sua luz no que tange ao processo de visão sensível é, então, apresentado como um dado do cotidiano. Faz parte do nosso velho conhecido mundo empírico, ao qual todos estão familiarizados. Está falando de uma experiência cotidiana, do dia a dia. Tirando a prova dos 9 disso, a ação, o Sócrates por meio do que nós vemos as coisas vistas? Por meio da visão. Então, e as coisas ouvidas não são por meio da audição? E todas as outras coisas não são sentidas através dos outros sentidos? Claro, como não seria? Assim, o arranjo presente no símbolo do Sol foi inicialmente apresentado não como um símbolo
ou símbolo, mas como a descrição de um arranjo existente na natureza, na realidade sensível. É apenas na sequência, no segundo momento, que Sócrates vai tomar deste arranjo do mundo sensível para utilizá-lo como imagem do mundo inteligível, com base nas semelhanças de função que ele vê entre o sol e o bem. Considerações finais de uns Euclides às avessas. Agora sim, podemos avaliar no limite das dimensões inerentes a esta minha apresentação, a interpretação de Feixo do símbolo do Sol. O comentador acusa veementemente seus antecessores de apresentarem uma grande ingenuidade por tomar algo que é originariamente uma mera imagem ou símbolo do texto, o visível, e transformarem-no em algo que ele não é, a saber, os entes sensíveis da realidade. Mas, atendo-nos fundamentalmente a própria ordem de posição de Platão, vemos que, na verdade, é Ferguson quem inverte o que é original no texto e o que vem depois, pois que ele se circunscreve no elemento textual, as coisas visíveis ou visível, a um estatuto que não lhe é de fato mais próprio, mais original do texto. A descrição do Sol, da luz e dos objetos é no texto, originalmente, sim, uma descrição do arranjo dos entes sensíveis no mundo. Ou, se você quiser avaliar a expressão que está no texto, o lugar ou região visível, topos horaton. Isto é, a conformação dos entes cujo modo de ser o texto da República vem insistentemente, texto do livro 5, demarcando como diferente do modo de ser das formas inteligíveis. Apenas no segundo momento, quando este arranjo de entes sensíveis já estiver acordado entre os debatedores, é que Sócrates vai tomá-lo para dizer que esse arranjo é análogo ao arranjo inteligível e que, portanto, pode ser usado como imagem para pensar esse outro modo de ser na realidade. Antes disso, não. A despeito, portanto, das interessantes consequências que teria a leitura de Ferguson, isto é, livrar definitivamente Platão de um dualismo metafísico dos livros centrais da República e livrar as próprias imagens desses livros de toda a controvérsia e obscuridade que lhes assola, sou obrigado a dizer que considero a leitura do comentador insustentável. O confronto com a ordem própria de Platão parece não tornar possível que sua tese principal em relação ao visível seja mantida. Isto posto, importa reconhecer que a derrota desse estudioso não significa conceder a vitória a todos aqueles aos quais ele se opunha. Afinal, que haja dualismo metafísico nos símiles, que a realidade esteja sendo mesmo dividida em dois, e que o texto esteja estabelecendo dois lugares opostos, infinitamente separados, como duas retas paralelas, creio que não estejamos obrigados a assumir nada disso como dono da leitura fergussoniana. Ora, em meio ao oceano de metáforas em que o leitor de Platão está habituado a nadar, o que nos impede de considerar que topos, região, lugar, quando Sócrates fala em região visível e região inteligível, não seja também apenas mais uma metáfora? Isto é, não precisamos tomar o sentido topográfico do termo, lendo de modo literal. Na verdade, mais do que não precisamos, creio que não devemos. Por quê? Porque o próprio personagem de Sócrates parece apontar que topos aí deve ser lido como gênero de ente, como tipo de ente, porque ele fala genos tecai topos, e logo à frente fala eidos, né? Está lá em 509d. Por outro lado, o que é fundamental termos em mente com todos esses termos, e isso sem sombra de dúvida, os que já vem sendo afirmado constantemente no texto da República, é a diferença entre os dois modos de ser, o eidético e o sensível. Para tentar ofuscar essa evidência textual, Ferguson afirmou que essas evidências só poderiam ser vistas se alguém errasse em materializar uma metáfora, em materializar algo que no texto seria apenas uma pintura ou imagem. Apesar da autoridade do estudioso, creio que o erro foi, na verdade, dele. O erro ter ignorado que o texto da República, onde você estava assim falando insistentemente desde o livro anterior de coisas, para pegar os próprios termos de Ferguson, materiais. Isto é, seu erro foi o caminho inverso à acusação. Ele desmaterializou um arranjo material, natural, dos entes sensíveis de natureza, para dizer que isso era apenas uma imagem e nada mais. Retomando, por fim, aquela famosa querela entre os pintores gregos antigos, vimos explindo contar que Zeus, olhando para a imagem de objeto, julgou ter diante de si o objeto mesmo, concreto, esforçando-se por agarrar algo que era apenas uma imagem. Ferguson parece não ter desempenhado o papel de um Zeus às avessas. Olhou para um arranjo de elementos naturais e, de um modo rápido demais, tomou por mera imagem, sem concretude ou realidade, mero símbolo. Com isso, ele inverteu a ordem própria do texto de Platão, que era descrição da estrutura dos entes sensíveis, uso dessa estrutura como imagem para o arranjo inteligível. Ferguson, assim, apresentou o símbolo do Sol virado de ponta cabeça. Citação: quisera que este livro fosse o mais formoso, mais galhado e discreto que eu pudesse imaginar.
Porém, que podia meu engenho estéril e mal cultivado produzir neste mundo, senão a história de um filho magro, cego e enrugado? Bem como quem foi gerado em um cárcere, onde toda incomodidade tem seu assento, e onde do triste ruído faz sua habitação. Obrigado, pessoal. Parabenizo aos colegas pelos excelentes trabalhos apresentados. Muito agradecemos as suas participações. É um privilégio ouvi-los com esses trabalhos. E é com muita satisfação que encerramos a 11ª mesa de comunicações da 15ª semana de Estudos Clássicos de Educação da FEUSP. Muito obrigado. Tudo de bom.